hora de conversar com o Carlos Andreasa, chegou a hora de o Brasil se discutir, finalmente, a proposta que é a promessa de tudo quanto é governo, tudo quanto é candidato, de isentar quem ganha até R$5.000 de imposto de renda. Diga lá, Andreasa, bom dia para você. Fala, Luiz Megali, Carla Vegato, Sheila Magalhães, bom dia, meus amores. Goste ou não da proposta, é uma discussão sobre política pública no Brasil, depois de muito tempo, né? O parlamento tomado entre paralisia e o enfrentamento, o encaminhamento de matérias do seu interesse, corporativistamente falando, PEC da blindagem, anistia, que não interessa a ninguém, a não ser ao bolsonarismo, fundão eleitoral, também merece a nossa atenção. Finalmente, hoje, uma matéria de política pública. Repito, goste-se ou não, muito difícil que haja oposição organizada à proposta de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. É muito difícil que em 2025, em outubro de 2025, a um ano da eleição, que alguém vote, mesmo que tivesse argumentos, vote consistentemente contra, para fazer barulho, contra a proposta de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Porém, como diria o samba, tem a compensação obrigatória à perda de arrecadação. Nós estamos falando de algo como 30 bilhões de reais de renúncia, dinheiro que o governo deixará de arrecadar para beneficiar com a isenção algo como 15 milhões de pessoas. A lei de responsabilidade fiscal exige essa compensação e aí o bicho parece poder pegar, porque surgirão movimentos, tentativas, destaques, emendas ao projeto, isso já está posto, para tentar ou mudar, derrubar a taxação de até 10% sobre quem, chamada alta renda, sobre quem ganha mais, conforme o projeto do governo e do relator Arthur Lira, ou numa perspectiva um pouco menor, tentar tirar algumas categorias, alguns que seriam taxados desse rol. O lobby é muito grande nesse sentido. Eu tenho a impressão, e aí é uma leitura do cenário, de que Arthur Lira, que é o relator da matéria, ex-presidente da Câmara e muito poderoso, que tem se comportado nos últimos dias como presidente da Câmara, ele não deixa de ser, em função da fraqueza de Diogo Mota. Eu acho que Arthur Lira tem inflado um pouco a perspectiva de resistências, de oposições na matéria composição, na matéria compensação, sabe? Eu tenho a impressão de que ele tem vendido, plantado aqui acolá, como havendo mais resistências do que na prática haverá a essa matéria da compensação. É claro que haverá os destaques, o PL, Partido Bolsonarista, vai tentar atrapalhar, o Partido Novo vai apresentar os destaques, mas eu acho que Arthur Lira infla um pouco demais a existência de resistências a essa compensação para sair grandão dessa parada. Se eu tivesse dinheiro para apostar, se eu apostasse, eu apostaria em que Arthur Lira será hoje um grande vitorioso, sabe, naquele padrão. Aprovei o texto da minha relatoria conforme passou na comissão, o texto aprovado, sem modificações. Eu acho que no final do dia a gente terá Arthur Lira cantando de galo. As resistências haverá, a gente tem essas bateções de cabeça aí, tem alguns incômodos no parlamento, tem a questão que contamina mesmo da anistia, os ecos da PEC da blindagem, tem as disputas, porque isso vai ter que ir ao Senado, tem as disputas com o Senado, tudo isso acontece. Mas para fechar a coluna de hoje, a gente está falando da questão da isenção do imposto de renda, que tem de ser aprovado esse ano para valer para 2026, e o Megali falou em promessas, é promessa de campanha materializada de Lula, e vai ser muito útil eleitoralmente no ano que vem. A gente não pode esquecer de registrar aqui, eu falei no comecinho da coluna, daquilo que une todo mundo. Aí todo mundo fica unido, é o fundão eleitoral. O governo mandou farsa, uma fraude orçamentária, mandou uma proposta de 1 bilhão, todo mundo sabia que não seria, inclusive o governo, a Comissão Mista de Orçamento já ajustou o troço e assim será, para que saia de 1 bilhão, vá a 5 bilhões, e a gente que se vire para, abrindo mão de políticas públicas, abrindo mão de saúde, de dinheiro da educação, para que o fundão eleitoral seja de 5 bilhões de reais, e aí todo mundo junto, hein? Governo, bolsonarismo, centrão, pro fundão, todo mundo unido. Aí não tem divisão. É isso, meus amores. Andreasa, aí na vitrolinha?
na vitrolinha Voo de Paz, na voz do Jorge Aragão. Um samba do Jorge Aragão com o Zeca Pagodinho. Um clássico. César, bom trabalho, até amanhã. Beijo. Há qualquer coisa entre nós que nos priva de ser feliz. Existe um mal não sei qual, ninguém diz. Tá no ar, dá pra ver. Há qualquer coisa de errado entre eu e você.